Olá, meninas. Bom dia. E aí, quais seriam as dúvidas? Pronto. Pode Eu dizer, não gente. consegui entender sobre mais infinito e menos infinito. Certo. Qual seria a questão, no caso? Você ficou mais assim. Deixa eu... Bom dia, Letícia. No caso, já, se você quiser só lembrar, ó, professor, lista tal, questão tal. Menina, só por enquanto a Joyce está procurando a questão que ela mais teve dúvida. Mais alguém tem? Alguma outra coisa? Não, eu pode perguntar que aí eu vou elecando aqui e vou resolvendo o que vocês vão me perguntando. Olha só, professor, na lista 2, Segundo, eu também fiquei dúvida na questão do G7. na lista 2, aonde? Joyce, perdoe. As questões da 17. Certo, na 17. Algum específico? Sobre NCN, você eu não consegui entender O, nenhuma disso, na verdade. nenhuma dessas aqui? Não. Pronto. Deixa eu ver aqui. Basicamente essas da 17ª aqui, é para você usar, dependendo da situação, ou aquelas expressões que já foram explicadas como é que eu vou dizer? Daqueles limites fundamentais, entendeu? Que envolve seno e cosseno. Ou então um ajuste de conta. Por exemplo, na 17ª, não, deixa eu botar aqui o quadro para vocês, para ir fazendo aqui. Vocês vão ver aí um susto que foi da outra turma. Quem quiser dar o print. Segunda lista, 22ª letra O. Certo? 1, 2, 3, X. Pronto. Vou pegar aqui. Segunda lista. Ó. Vamos estar aqui. Pronto. Vocês têm, ó. 17ª. Então, quando eu digo assim, para usar limites fundamentais, algumas precisam, outras não. Por exemplo, na letra A, você não precisa. Porque quando você tem, ó, o limite, quando o x tende para mais infinito,
cosseno de 1 sobre x, tá? Quando esse x vai para infinito. Esquece a função trigonométrica cosseno e se concentra por enquanto na expressão 1 dividido por x. Quando tem um número dividido por x e esse x vai para infinito, é aquela piada do cachorro quente. Então, se tem um número aqui dividido por x, quando x vai para infinito, esse valor vai para zero. Então, isso aqui dá cosseno de zero, que vale 1. Tá? Então, você tem isso aí. Tá? Esse é o primeiro passo. O outro, ó, na letra B também. Tá? São coisas que você não precisa ficar tão temerosa. Ele dá teta, o ângulo, mas vou trocar a teta por x, que fica só mais simples. Ó. Fica x dividido por cosseno de x. Isso aqui dá, quando substitui, dá 0 dividido por cosseno de 0. Isso é 0 dividido por 1, que dá 0. Então, aí não tem que se preocupar. Quais são as questões que realmente demandam, tá, mais cuidado? Por exemplo, digamos, a letra D. E você tem, ó, limite quando o x tende para π sobre 2 da expressão, ó, cosseno de x. Eu acho que essa daqui vai ser digamos assim, uma mais chata que vocês vão encontrar com relação a isso. Como é que você resolve? Para você trabalhar com função trigonométrica, ou aplicação direta, como eu fiz aqui, tá? Ou então consegue trabalhar com aquela substituição trigonométrica, ou então com aqueles limites fundamentais. Tá? Você tem que ver alguma dessas opções. O detalhe de uma situação aqui como essa, tá, é questão de ajuste. Porque ele faz o seguinte, ó, nessa daqui ele pede, olha a questão de ajuste que você faz. Então você teria, ó, na letra D, vou botar aqui para baixo, considere que você vai trocar, você vai pegar agora um valor y e que você vai dizer que esse y é igual a x menos π dividido por 2. Tá certo? Imagina que você está fazendo isso. Quando você faz essa substituição, duas coisas acontecem. Primeiro, então, o x seria igual a y mais π sobre 2. Só um instante, pessoal. Bom dia, Gabriel. Ó, então o x vale isso aqui. E detalhe, ó, quando o x se aproxima de π sobre 2, o resultado dessa diferença vai para zero. Então, quando o x se aproxima de π sobre 2, a diferença entre eles começa a ir para quanto? Para zero. Então, ó, x menos π sobre 2 começa a se aproximar de zero. Se ele se aproxima de zero, isso quer dizer, ó, x menos π sobre 2 vale y. Y começa a se aproximar de zero. Beleza? Então daí, ó. Logo, tem que reescrever isso aqui, ó. O limite quando o x tende para π sobre 2
cosseno de x. Ó, pessoal, estou fazendo aqui, mas eu tô na testagem, tá? Isso aqui não é igual não, pessoal. Isso aqui é se aproximando. Tá? Na testagem aqui, que depende do problema, π sobre 2. Ou seja, convertendo isso aqui, você teria então limite. E se eu pegasse agora então x tendendo para π sobre 2, eu troquei por y tendendo para 0. Então eu vou trocar tudo que era x, trocar por y. Então eu teria aqui, ó, cosseno de y mais π sobre 2 dividido pelo valor de y. Isso aqui tudo, ó, para ajustar. Como eu tenho uma conta aqui, ó, de somar no ângulo do cosseno, aí eu faço aquela distribuição por função trigonométrica. Então, é limite quando o y tende para 0 da expressão, ó, cosseno de y vezes seno de π sobre 2 mais não, perdoe, menos seno de y vezes cosseno de π sobre 2. Tudo isso aqui dividido por quem? Por y. Ó, pessoal, antes de eu aplicar o valor de limite, lembre-se, eu tenho que resolver as contas. Então vamos lá, se aqui tem seno de π sobre 2, ó. Se você olhar seno de π sobre 2, lá na tabela trigonométrica, você vai ver que isso aqui, ó, é 0. Então aqui eu estou multiplicando, ó, cosseno de y vezes 0. Essa multiplicação então toda aqui, ó, tá? Já de entrada, vai dar 0. Não vou nem aplicar limite aqui, porque isso aqui já vai dar 0. O outro aqui, então, vai ficar, ó, cosseno de π sobre 2. Ó, cosseno de π sobre 2, isso aqui é 1. Então, cosseno de π sobre 2 sendo 1, seno de y por 1. Então, isso aqui vai dar, ó. Então, essa conta vai dar, resumidamente, limite quando o y tende para 0, de quem? Menos seno de y dividido por y. Olha lá em limites fundamentais, pessoal. Você só troca lá em limites fundamentais o y por x. Estou trocando y por x em limite fundamental. Seno de y dividido por y no limite fundamental. Isso aqui dá 1. E aí você acrescenta o sinal. Então, ó, o sinal que está na conta é menos. Então dá menos 1. O chato dessa questão é o que? Você tem que mudar a variação dela. Então, para algumas contas aí, pessoal, vocês precisariam de um treino. Tá? Não é, digamos assim, não é porque são contas difíceis. É porque é conta chata, que você tem que reparar bem direitinho na situação, blá, 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 e etc e tal. Então, há questões que realmente vão demandar um conhecimento bem maior de vocês, aí vocês me perguntam, tá? E outras que dá para sair mais fácil. Na letra E, tá? Na letra E é uma situação parecida com essa daí. Tá? Na letra E é uma questão bem parecida com essa que eu acabei de fazer. Só que agora o x, o y é igual a quem? X menos π.
tá? E aí você faz a conta. Tá ok? Ele vai botar menos, ó, na letra E. Eu só vou chamar a atenção aqui, ó. Na letra E, ele faz o limite x tendendo a π sobre 2 da expressão, ó, seno de x menos seno de π dividido por x menos π. Vocês vão fazer a mesma regra que eu fiz na letra D. Por que ele coloca esse menos seno, sabendo, ó, que seno de π, seno de 0, seno de 2π, tudo isso aqui é zero? Porque em algum momento da conta, você vai botar esse valor de seno em evidência, vai ficar, ó, alguma coisa, seno de π, que multiplica 1 menos cosseno de x sobre x. Aí nessa relação aqui, ó, você usa o que? Limites fundamentais, tá certo? E o seno que é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Pronto. Na letra F, que está aí, pronto, basicamente é a última que eu faço aqui. Só um instante, pessoal. Bom dia, Maria. Então, na letra F, aí é só... Bom dia, professor. Oi. Tá. Bom dia. Ó, limite quando x tende para zero. Só para mostrar que, dependendo da situação, pode ficar difícil ou não. Ó. Ele faz seno de x que multiplica, ó, 1 menos cosseno de x. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes x ao quadrado. Nesse aqui ele usa já os dois limites fundamentais, que ele vai usar, ó, separadamente. Limite quando x tende para zero. Olha as separações que ele vai fazer. Ó. Só um instante. Bom dia, Bruno. Ó, olha as separações que ele vai fazer. Tenho dois aqui que nem flui nem contribui, tá? Realmente na relação do limite. Então vai ficar aqui o meio. É uma constante, não altera em nada. Como aqui tem x ao quadrado é x vezes x. Então aqui fica, ó, seno de x dividido por x, que multiplica, de novo, ó, como tem x ao quadrado aqui no denominador, fica 1 menos cosseno de x sobre x, tudo isso aqui, ó, depois colchete. Eu tenho três contas agora. Se você multiplicar todo mundo que está no numerador, fica seno de x vezes 1 menos cosseno. Se multiplicar todo mundo que está no denominador, fica 2 vezes x ao quadrado. Por que foi que eu reescrevi desse jeito? Porque vamos lá. Quem é limite de um, ó, quem é limite de um meio? Limite de constante é a constante, um meio. Quem é o limite de seno de x dividido por x quando x vai para zero? Esse é limite fundamental. Olha lá, isso aqui dá 1. Quem é o limite de 1 menos cosseno de x dividido por x quando x vai para zero? Esse é limite fundamental. Olha lá, isso aqui dá 0. Então, na tua conta, o resultado fica um meio que multiplica 1 vezes 0, que dá 0. Então, pessoal, o que é que acontece aí? Depende só do ajuste de contas. Tá? Depende do ajuste das contas. Tá ok? Ó, pode ter conta mais fácil ou conta mais difícil. Não há como eu predizer na lista de vocês.
Tá? Ah, esse daqui é mais fácil, esse daqui é mais difícil. Tá? Não tem como. Tem que olhar a conta e tem que pelo menos ter ideia. Se mexe com função trigonométrica, o que é que você vai fazer? Se mexe com exponencial, se mexe com logaritmo, se mexe com função polinomial. Tem que saber onde encontrar o conteúdo lá nas apostilas, nos vídeos, por aí vai. Tá? Aí eu aqui de novo. Pronto. Questão 3 da primeira lista. Ok, Erika. Vamos dar uma olhadinha aqui. Questão 3. Certo. Ele diz o seguinte: seja uma função definida por f de x igual. Aí ela é uma função composta. Você tem na primeira entrada 2 vezes x menos 1, se x é diferente de 2, e 1 se ela é igual. Encontre o limite e verifique se o limite da função, quando x se aproxima de 2, é exatamente igual ao valor da função quando ela é 2. E faça um gráfico. Beleza, vamos lá. Se preocupe não, Letícia, de novo. Toda essa aula que eu fiz, eu gravo, tá bom? Depois eu dou uma ajustada nela. Não fica a coisa mais bonita do mundo não, mas eu dou uma garibada nela. E disponibilizo lá lá nos vídeos. Tá? Lá nos vídeos que a gente tem, eu vou lá e vou disponibilizar essa aula de novo. E aí você para, escuta de novo, tá bom? Porque às vezes o áudio falhou, deu algum problema na conexão, perdeu. Então, para que ninguém tenha problema, quando for depois, vocês vão lá e dão uma olhadinha. Tá bom? Eu só peço um tempinho porque demora para ele ajustar aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira lista, terceira questão. Ele pede o seguinte. Seguinte, 2 pontos, barra, barra. Deixa eu limpar aqui. Então, primeira lista, terceira questão. Primeira lista. Terceira questão. Ele diz, ó, nessa questão, que a tua função está definida dessa forma. Duas vezes x menos 1. Se o x é diferente de 2. E 1 se o x é igual a 2. Aí ele pede, ó, na letra A, verifica se isso aqui é verdade. Ele pede para você encontrar o limite quando o x tende para 2. Ele faz, quem é esse limite? E não, o outro questionamento que ele faz, ele pergunta, ó, esse limite, quando ó, x se aproxima de 2, é diferente do valor da função exatamente no número 2? Ele quer saber disso. Então vamos lá. O limite da função quando x se aproxima de 2, eu acho que todo mundo vai concordar. Se eu estou me aproximando, significa que eu sou diferente. Não importa o quanto eu tente. Se eu estou me aproximando, o valor é diferente. Então, quem é o valor da função
Quando o x é diferente do número 2, tá lá, ó, 2 vezes x menos 1. Tá certo? Tem isso aqui. O que é que eu faço com propriedade de limite? Substituo o valor. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, 2 vezes 2 menos 1. Isso aqui dá 3. É o valor do limite. Aí o segundo ponto, ó, já foi o primeiro. Só que ele pede para mostrar no segundo, ó, que existe uma diferença aqui. Quem é o valor da função quando o x é 2? Exatamente quando ele é 2. Ó, tá aqui, ó. Se o x é igual a 2, a minha função, o resultado dela é quanto? É 1. Ponto. Aí ele pede, ó, é diferente o limite? Claro que é. Porque o limite, quando o x tende para 2 da função, o resultado dele foi 3, que é diferente de 1, que é exatamente o valor da função quando o x é 2. Pronto. Valeu, valeu. Ah, faz o gráfico. Beleza, como é o gráfico? Não precisa ter riqueza de detalhes, ser bonito, só precisa entender. Ó. X e Y. Lá de geometria. Aqui eu tenho uma reta, que só não vale quando o x é quanto? 2, ó. Então imagina aqui é 1 e aqui é 2. O 2 aqui, ó. Quando o x é 2, o resultado da minha função é 1. Ó. Então, tecnicamente, ó, quando o x é 2, o resultado dela é 1. Então, junta os pontos. Tá aqui, é 1. E perto dele, qual é o valor de aproximação? Tá aqui, ó. Eu olho para cá. No valor de aproximação, o resultado seria quanto? 3. Então, ó. Aqui é aberto porque ele não encosta no número 3, né? Pulou para quanto? Para 1. E o resto do gráfico? Cara, o resto do gráfico a gente faz, de novo, geometria. Substitui dois valores aqui, por exemplo. Ó, como o x é diferente de 2, eu posso colocar o zero? Posso. Quando o x é 0, ó, quando o valor de x for 0, a tua resposta em y é quanto? 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1. Tá aqui, ó. No outro, como é diferente de 2, eu posso colocar aqui em 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 dá 5. Ó. Então, 3, 4, 5. Imagina que eu prolonguei aqui. Ó. 4, 5. Tá aqui. Ó. Quando o x é 3, tem o valor aqui, ó. É 5. Pronto. Ah, professor, pode usar o 1 aqui? Pode. 2 vezes 1 dá 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então tá aqui, ó. Quando x é igual a 1, na minha reta você tá aqui. Como é a reta? Assim, ó. A reta vem, passa por aqui, vai, se aproxima, opa, aqui, ó lá, pui, cai pro, dá um pulinho e depois continua. Eita, professor, acerta a mira. John Mirolha. Pronto. Nossa, é difícil pra caramba. Tá? Qual é o detalhe? Muitas vezes a gente tem que parar de se assombrar tanto com a questão, pessoal. Tá? E parar e pensar, não, peraí, isso aqui é uma reta. Vou fazer a reta. Isso aqui é um valor que ele está dizendo, ó, nesse número aqui dá isso. Então, como é a situação? E vai marcando. Quando você não consegue ter o valor de resposta, bolinha aberta. Quando você obtém o valor de resposta, bolinha fechada.
Tá? A quarta questão é exatamente igual a isso aí, só que é uma função de segundo grau. Então você vai desenhar uma parábola, se ajustando apenas em um valor, que é onde? Quando x é igual a menos 3. Tá? A quarta questão da primeira lista se faz do mesmo modo. Só que a diferença é que na questão 3 é uma reta, na questão 4 é uma parábola. Tá? Voltando para mim. E aí, pessoal? Qual seria uma próxima questão? Enquanto vocês pensam aí, ó, pessoal, eu vou dizer para vocês a mesma coisa que eu disse para outra turma. Tá? Quando vocês estiverem estudando, tentem associar essas coisas que vocês estão estudando. Tá? Às vezes eu estou falando aqui, é chato e tudo, porque a tendência da gente é só memorizar, aqui, bem mais fácil, aquilo que nos é agradável. Tá? Falar disso aqui, limite e tal, a aula, se eu perguntar dessa aula daqui a 15 dias, por exemplo, vocês não vão lembrar dos detalhes da aula. Agora, se porventura eu estivesse dando uma aula aqui, de repente, ó, desce aquele peido para todo mundo ouvir. Daqui a 25 anos, quando você encontrasse com outro colega e dizer, rapaz, tu lembra daquela aula de cálculo quando o pessoal soltou a bufa no meio da aula? Entendeu? Então, a mente da gente, ela tende a associar as coisas de forma mais agradável. Qual é o detalhe para essas contas aqui? Tentem associar, certo? Tudo bem que eu associar a coisa agradável como? Tentem associar as contas que vocês estão fazendo, o modo que vocês estão estudando, a uma coisa, caramba, ó, eu estou fazendo isso porque eu comecei o meu curso de engenharia, isso aqui é bem legal, talvez eu use isso aqui, e aí vão variando. Engenheiro civil, talvez eu use para construir uma casa. Engenheiro de alimentos, talvez eu use para produzir um novo tipo de produto. Engenheiro ambiental, para eu controlar o problema que está tendo num ecossistema e por aí vai. Tentem associar algumas coisas, tá, a situações mais agradáveis. Tá? Isso ajuda, tá certo? Ao modo como vocês vão ver. Questões, pode ser mais fácil ou mais difícil. Tá certo? Isso aí não tem como evitar. Qual é o detalhe? Você pode ajustar de modo que ela fique menos temerosa, associando que a coisa menos chata. Pô, isso aqui é só para eu torrar saco e encher papel de conta. Tá ok? Falando assim, ninguém responde aquela música. Me sinto só, me sinto só, me sinto tão sei. Me sinto só, que sou eu. Os patinhos fazem a os dentinhos fazem Professor, bom Oi, dia. bom dia. Se eu fizer só o gráfico, eu consigo chegar ao resultado, eu preciso fazer a continha para ele. É porque assim, cada uma delas vai lhe dar o mesmo resultado, tá? Qual é o detalhe? A conta vai ser só a descrição do problema. O gráfico é a visualização. Quando pergunta a você quem é o limite, se ele ia ser diferente, aí vai, ó.
Vamos lá pelo gráfico. Tá, voltando lá. Só para vocês terem ideia. Tá, vocês têm resultados. Vocês pegaram, fizeram um trabalho, tá lá para uma empresa, receberam os dados. O que é que você consegue ver? Você consegue ver, ó, aqui, olha, quando as minhas contas estão chegando perto de x igual a 2, esse x igual a 2 pode ser um ano, um dia, um mês, tá? Só se isso é como se fosse um tempo. Quando ele está se aproximando desse valor aqui, o resultado dele, em vez de estar dando 3, está dando 1. E o resto dos resultados, eles se comportam como se fosse uma reta. Isso significa, ó, na aproximação, que é o limite, quando você se aproxima de 2, o resultado deveria ser quem? 3. Mas, na verdade, esse resultado está dando quanto? 1. E aí você tem duas formas de pensar. Ou existe algum problema aqui, tá? Por exemplo, de carga. A carga, nesse ponto, deveria estar sustentando 3 toneladas. Por que ela está dando 1? Será que eu errei alguma coisa no cimento? Será que eu errei alguma coisa no concreto? Meu produto deveria estar valendo 3 anos. Por que que só está dando 1 a validade dele? O que será que ocorre aqui? Porque exatamente naquela faixa de tempo ali, engenheiro de alimentos ou engenheiro ambiental, aconteceu uma fermentação que não estava prevista nos outros. Mas ali, naquele momento, aconteceu uma fermentação e aí você... é por conta disso. A questão de limite vai te dar o valor numérico. Você não precisa fazer todo o esboço da ideia. Tá? O gráfico vai te dar a condição visual. Os dois são similares. Tá? Mas cada um é o modo como você vai enxergar a conta. Geralmente, quando for para vocês, para descrever o conceito, vocês vão escrever, ó, limite. Agora, na hora que a pessoa não entender, aí você faz, quer que eu desenhe? Aí você faz o gráfico. Beleza? Ó, pessoal, e roda, roda, certo? E você sempre vai ficar, ó, vocês vejam. O que eu estou fazendo aqui, tecnicamente, não é nada diferente do que vocês já viram lá no ensino médio. A ideia do limite, certo? Ele vai incluir, eu estou pedindo para você simplificar. Em vez de eu escrever lá na conta, ó, simplifique a expressão, quando você vai fazendo um limite para alguém, e por exemplo, deu 0 sobre 0, tecnicamente você vai ter que simplificar. Então a ideia de simplificação que você aprendeu lá no ensino médio já está embutida aí na conta. Limite é a aproximação, que por consequência você vai substituir o valor, aquele valor de aproximação na conta. Então qual a diferença de eu dizer, ó, depois que está tudo certo, coloque esse valor na conta e me dá o resultado? O limite em si, ele vai englobar um monte de situações, tá certo, para a gente, e vai pedir para a gente descrever elas. Então você tem que saber onde caçar a sua informação. Tá? Ele está mexendo com simplificação, um polinômio por outro. Pronto, questão 13. Beleza, Daiane? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Eu não sei se tá? Vou botar aqui para quem for assistir depois. Vai ficar meio atravessado, mas tudo bem. Questão, a 13ª, eu gosto dessa questão. Abri aqui só. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, vocês vão ver aí o seguinte.
13ª questão. Primeira lista, 13ª questão. Ele pede o seguinte. É sabido que a velocidade V de T de uma gota de chuva em queda livre é dada por V de T. Certo? Igual a essa expressão. Onde G, que está aí, tá? A velocidade, quem é? Esse V de F, que multiplica 1 menos exponencial de menos G de T dividido pelo V de F. O G que está aí é a aceleração gravitacional, ou seja, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o V de F é a velocidade final da gota. Ou seja, vocês acabaram de descobrir lá daquela expressão nordestina que diz que eita velocidade da gota. Pronto, aí ó. Tá aí para vocês, ó, velocidade da gota. Na hora que alguém fizer a referência, você vai, eu sei qual é a velocidade da gota. Sabe? E aí? E aí que eu sei só. Pronto. Aquela expressão agora tem... Olha, o dito agora tem expressão para vocês. Beleza. Aí ele informa. Se uma gota de chuva cai de uma altura muito alta, a ponto de que o tempo até ela chegar ao solo possa ser considerado como infinito. Então você vai olhando o tempo, e o tempo vai se estendendo, e essa gota não bate no chão, e aquele negócio, e você começa a agonia, esse negócio não acaba não, não bate no chão não, bate peste. E aí ele diz, ó, então, dessa forma, essa velocidade, quando tende para infinito, tá, essa velocidade aqui, qual vai ser ela? Mais infinito, menos zero ou V de F? O detalhe é o seguinte, já desde já, se tirar dessa tela, essa gota de chuva que está aí, tá? Ela nunca vai bater no solo. Ping! Tá? Se ela está sempre se aproximando, ela nunca vai bater no solo. Se ela batesse no solo, se você tivesse então, qual é a velocidade final da gota quando... Entendeu? Qual é a velocidade final? Aí você ia dizer zero. Ela bate no chão, para de correr, zero e acabou a conta. Só que, ó, aqui tá, ó. O ponto de tempo é tendendo ao infinito. Ou seja, ela nunca vai bater no solo. Vai chegar tão perto, mas nunca vai encostar. Sendo assim, a velocidade já não pode ser zero. Então vamos avaliar a conta. Vamos lá, vou escrever ela para vocês, para a gente avaliar. Bom, o bom que eu aproveite uma parte da conta aqui da escrita, né? Então, primeira lista, 13ª questão. O que é que ele diz lá para vocês? Tá, deixa eu só ajeitar aqui. Para ver as escritas. Espera aí. Então tá lá. Ele diz para a gente aqui, olha as situações que você tem. Que a velocidade que determinada pela velocidade da gota, ela é a velocidade final. Tá? Aqui multiplica quem é a expressão? 1 menos exponencial de menos G de T dividido por V de F. Qual é a informação que ele dá aqui? Ó? Ele diz ó, que o G é a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você tem a velocidade final. Ó, de todo jeito, a velocidade final da gota, tá? Ela é um número. Tem que ser um número. Ela não pode se ficar mudando. Como é que você tem uma velocidade final? Se é final, marcou ali e acabou-se. Então é um número. Se ela está amarrada, então ela é constante. E de novo, essa velocidade aí não pode ser quem?
zero, porque a gota nunca vai bater no solo, tá? Nunca vai bater. Então, isso aí já está pronto. Professor, eu chamei de zero, porque 0 vezes qualquer coisa dá zero. Só que veja, ó, a potência do exponencial. Você ia ter um número dividido por zero. Você não pode ter isso. Tá? Um número dividido por zero. Não dá. E o último ponto que ele dá, ele diz ali, ó, o tempo é infinito. Mas aí ele não diz, ó, se o tempo é mais ou menos infinito. Tá? Vamos ajustar aí. Por quê? Porque se é tempo, a gente sabe que o tempo corrente, ele é só o quê? Positivo. Você não tem menos 6 horas, menos 100 horas, menos 20 horas, certo? Não tem como. Tá? Então o tempo é sempre um valor quê? Positivo. Então o que é que acontece aqui? Ó? Na hora de que você fosse calcular, ele quer saber então quem é o limite quando o tempo tende para mais infinito da velocidade. Quando esse t vai para infinito, qual seria a velocidade que você ia empregar na gota? Tá? Ela vai ser quem? O limite quando t tende para mais infinito de quem? Ó? Vamos lá. Da expressão velocidade final que multiplica 1 menos exponencial de menos g de t dividido por velocidade final. Pronto. Você quer calcular isso aqui. Beleza, como é que você vai avaliar essa conta que aqui está? Você tem que fazer o seguinte, ó. Aí agora eu vou dar uma ideia do problema físico. Você está aqui, imagina que você está com a nuvem. Isso aqui é a sua nuvem de chuva, tarará, bonitinha. E aqui está a sua gotinha, lá vai ela. Olho no lance, tá lá, sua gota. Ela está caindo. Você é observador, você está olhando ela aqui, ó. Você está olhando ela, está aqui ó, o seu olhinho, está aqui o cílio, você está olhando para ela. Beleza. Você pode tomar isso aí, pessoal, como 2 referenciais. Se a gota estiver indo na sua direção ou direção contrária. Por exemplo, você pode, ó, a gota não está caindo, então o referencial de velocidade dela é negativo. Não porque a velocidade é negativa, mas o referencial, ou seja, ela está indo no sentido contrário ao que ela é. Tá na nuvem, está descendo, sentido contrário da nuvem, então é negativo. Se ela está se aproximando de você, então, o referencial seria o quê? Pode ser, então, positivo. E vice-versa. Então, você tem 2 formas de olhar. O referencial dela estar se afastando da nuvem seria negativo, ou se aproximando de você, que seria positivo. Então a velocidade aqui, ó, essa velocidade final, você tem 2 formas de enxergar ela, positiva ou negativa. Então olha o que acontece. Nesse modo de olhar, limite, tá? E outra coisa, aqui como a gente vai enxergar? Velocidade final, eu já disse, é uma constante. Então o limite de uma constante é a constante. O número 1 é uma constante. Então o limite de uma constante é uma constante. O que é que vai mudar nessa conta realmente? É esse valor de exponencial. Então, a princípio, o que a gente vai se preocupar em calcular é quem? Exponencial de menos g de t dividido pela velocidade final, quando o tempo tende para mais infinito. Ó, detalhe, pessoal. Isso aqui eu vou fazer uma avaliação à parte, que eu já sei que o limite constante é constante, então não vai mudar nada. Quando eu estou avaliando aqui, de novo, ó, eu tenho as 2 formas de pensar. Se a minha velocidade final tiver no sentido ó, positivo, tá?
Estou fazendo referencial. Sentido positivo. Está se afastando da nuvem, se aproximando de mim, então o referencial dela é positivo. Daí, então, o que você teria é o seguinte, ó, que o limite, quando o tempo tende para mais infinito, da exponencial, ó, de menos g de t dividido por v de f. Olha o que acontece agora nessa minha conta. Limite, quando t tende para mais infinito, qual é o referencial dela aqui agora? É assim, ó. G é um valor positivo, tá lá. Tempo é um valor positivo. E velocidade também é um valor o quê? Positivo. Então, um número positivo vezes outro dá positivo, dividido por um número positivo dá positivo. Então, o menos que está aqui transforma a potência em negativa. Então, posso escrever ela, ó, por ajuste, se a minha potência é negativa, eu reescrevo ela. Exponencial de g de t dividido por v de f. Então, qual é o resultado dessa minha conta? Ó, 1 é constante, fica constante. E exponencial de, ó, g é constante, v de f é constante. Uma constante dividida por outra é constante. Ou seja, é um número fixo. T vai para quanto? Para mais infinito. Então, um número fixo, positivo, vezes uma coisa que está indo para infinito, vai dar o quê? Infinito. Isso aqui, então, seria, ó, mais positivo. Mais infinito. Então, nessa condição aqui, você tem quanto? 1 dividido. Aí você veja, ó, exponencial cuja potência é infinita. Significa que você está pegando esse valor de exponencial, multiplicando ele por ele mesmo infinitas vezes. Então, se eu multiplicar ele por ele mesmo infinitas vezes, o resultado dessa conta vai dar o quê? Infinito. E aí, ó, a ideia de um número fixo dividido por infinito. É aquele contexto da piada do cachorro-quente, pessoal. Um cachorro-quente dividido por uma infinidade de amigos vai dar um pedaço do tamanho de nada. Ou seja, é zero aí. Agora vamos ver a outra referência. Ó, se você pegar essa referência negativa. Na velocidade agora, meu referencial é negativo. Ou seja, ela está se aproximando de mim, ou está saindo da nuvem, então o referencial dela é negativo. Isso quer dizer então que você tem, ó, limite, quando t tende para mais infinito, tá? De quem? Exponencial de menos g de t dividido por v de f. E aí o que é que acontece nessa minha conta? Ó, menos g de t. G é positivo, v é negativo. Positivo com negativo dá negativo. Com menos que está lá fora fica o quê? Positivo. Então fica um valor positivo multiplicando quem? Quando t vai para mais infinito. Então não tem outra resposta que não seja quem? Mais infinito. Porque o número positivo multiplicado por outro dá positivo. Um número fixo vezes uma coisa que vai para infinito dá quanto? Infinito. Então, ó, exponencial de infinito vai dar mais infinito. Então teria duas possibilidades. Ó. Resolvi a conta? Ainda não, ó, porque agora realmente eu vou aplicar ela. Então, olha o resultado agora. Ó. Nas duas condições. O limite, quando o tempo tende para mais infinito da tua velocidade. Você tem dois referenciais. O referencial, quando você assumiu que a sua velocidade, a velocidade tinha um referencial positivo e um negativo. Então fica ó, V de F, que multiplica. Oi?
multiplica 1 menos exponencial de menos g de t dividido por v de f. Como eu disse para vocês, ó, antes, limite de uma constante a constante. Então fica v de f que multiplica 1 menos. Quando eu adotei o referencial de velocidade negativo, ó, positivo, tá ali. O resultado dessa minha conta deu quanto? 0. 1 menos 0 dá 1. Qualquer coisa vezes 1 dá qualquer coisa. No outro caso, quem é o limite quando t tende para 0, aí você tem, ó, de novo, a velocidade final de 1 menos exponencial de menos g de t. G de t, v de f. E aí agora, ó, você fica de novo, v de f que multiplica 1 menos. Aí agora, ó, quando eu tomei o referencial de velocidade, ó, negativo, a minha resposta na exponencial deu o quê? Mais infinito. Quem é a solução? Ó? 1 menos infinito vai dar menos infinito. Como o referencial de velocidade é negativo, menos com menos dá mais. Então isso aqui dá mais infinito. Então eu teria aqui, tecnicamente, duas respostas que estão lá no gabarito, que dá v de f e mais infinito. Qual das duas é a certa? Qual das duas? É velocidade, ó. É essa daqui, ó. Velocidade final. Por quê? Porque isso aqui, ó. Tu imagina, ó, nessa segunda condição, tá lá, ó. Só nuvem, a gotinha vai caindo, tá lá. Aí você considerou esse referencial como sendo negativo. Aí olha o que aconteceu para dar esse resultado mais infinito, ó. Ela vem caindo, 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 caindo. Ela disse. Aí em determinado momento ela vai, vou cair não, vou cair não, vou cair não, vou cair não, vou não, vamos embora, vamos embora. Aê! Aí ela vai, não vou cair, ui, não vou cair, ui. E detalhe ainda mais, além de não cair, a aceleração dela, ó, vai-se embora, vai para infinito. Ou seja, além de não bater no solo, a gota virou, foi para o céu e virou, foi para a velocidade da luz. Na verdade, ela foi mais, né? Porque já que ela vai para infinito, até a velocidade da luz tem limite. Foi para mais. Tu imagina um astrônomo dizendo assim, detectamos no espaço uma gota que tem a velocidade superior à velocidade da luz. Que descoberta incrível. Uma gota d'água. Cuidado, se ela bater em você, ela vai lhe transpassar. Tem lógica uma coisa dessa? Tem lógica essa condição aqui, ó, de mais infinito? Não. A gota está caindo, de repente ela vira, volta para o céu e dispara feito um cometa. Então não tem condição. Então, ó, o referencial também te dá a ideia de que se você pode admitir coisas positivas ou negativas. Então, na 13ª, o que não era para, não tinha como não ser, que a velocidade, à medida que o tempo vai se estendendo, independente do que aconteça, claro que a velocidade se aproxima de quem? Da velocidade final. Não tem como ser diferente. Olha, passou um tempão, a velocidade final dela foi quanto? Foi igual à inicial. Então, duas coisas. Ou teu movimento é constante, ou tu nem saiu do lugar. Tá certo? Cuidado com a gotinha. Tá, beleza? Você devia ter deixado professor de física. Tem alguém aí? Aí. Olá, 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 olá.
Devia fazer aquela pegadinha. Vou dar um ponto para quem abrir a câmera. Aí tá a pessoa. Eita, tá comendo bolacha, tá tomando suco. Eita, não, vai o professor. Eita. Ou então as meninas. Eita, meu cabelo. Ou então a pessoa, patrão, peraí, o professor tá chamando aqui, peraí, calma. O cliente, tá atendendo o cliente, peraí. Deixa eu falar com o professor, tá valendo um ponto. Pois não, devia fazer a pegadinha. Abram suas câmeras. Lá vem o sol pra iluminar. Sorriso pra mim. Lá vem o sol pra iluminar. E aí, pessoal? Mais alguma questão? Tá? Enquanto vocês estão pensando aí numa possibilidade de questão, vou fazer de novo, que me perguntaram na outra turma, e eu sempre faço, tento associar. Perguntaram assim, quais são as regras da prova e tal. A regra bem certinho que eu vou passar para vocês, na próxima aula eu passo bem direitinho quais são as regras. Mas o básico é o seguinte, ó, o básico. Vou passar a atividade para vocês me devolverem, tá? Nisso aí, vocês fazem na folha de papel. Aí o que é que eu vou pedir? Primeiro, tem que estar legível. Porque eu não vou enriquecer de jeito nenhum o cara da farmácia, levando aquele bolo de prova. Bicho, o que é que tá escrito aqui, hein? Ou então perguntando a coitada da atendente. Me traduz aqui o que é. Ela fala, pague, porque esse bolo aí todinho eu dou na hora de vender o remédio, mas dizer as tuas provas não. Tá? Então, letra legível. Segundo, bate foto, faz em computador, faz qualquer coisa e me manda a imagem. Tá? Eu não me incomodo não, vocês podem mandar a imagem da toalha de mesa florida, da cama, qualquer coisa assim, não tem problema. Desde que a imagem esteja o quê? Legível também. Tá? Porque não tem como eu adivinhar a resposta. Então isso é o básico. Na hora que vocês forem me encaminhar as respostas das avaliações, vai ser um e-mail específico. Quando eu pedir para vocês cadastrarem, preencherem lá no início, quando eu mandei para o e-mail de vocês, ó, preenche isso aqui. É aquele formulário que eu pedi a vocês para preencherem, que eu vou pegar, tá certo? E usar aqueles e-mails que vocês mandaram para mim. Então, se alguém ainda não mandou, tá, vai lá e preenche, por favor, pessoal. Tá? Porque eu vou pegar eles, tá bom? Não precisa mandar não. Se você já mandou uma vez, não precisa confirmar de novo não. Então, eu vou pegar aqueles e-mails para repassar, para encaminhar as provas para vocês e a resposta é de volta nele, tá? E aí depois eu determino o tempo, como é que vai ser tal. Tá? Não se preocupe com as questões não. Quem se preocupa com elas sou eu. Se preocupe em responder, tá? Eu faço igual a Chiquinha, né? Quando o professor Girafales pergunta a ela se ela está satisfeita com a prova dela, ela faz, eu já sei todas as perguntas. Ele, que bom, já terminou ela? Não, porque eu preciso saber de todas as respostas. Tá? Então, as perguntas preocupam eu. Tá? Se preocupe em tentar ajustar, padronizar para vocês conseguirem responder. Pedidos e pedidas. Professor, uma dúvida, como resta apenas uma semana de aula, essa e a próxima, você vai querer essas listas até o final da próxima semana ou só quando retornar em fevereiro? Não, mas Maria, não é para me entregar essa lista não. Se eu passasse essas listas, vai entregar. Não, se eu passasse essas listas para vocês me entregarem, mãe recebia muitos adjetivos. Gosto do nome de mãe do jeito que ela tá. Não gosto de explicações de adjetivos. Na bichinha, não. Certo? É para vocês treinarem. Tá, caramba, é sério.
eu nunca paro nem para pensar assim. Por exemplo, eu acho que só na segunda lista, olha, a 17ª vai até a letra K. A 15ª vai até a letra J. A 22ª vai até a letra R. Eu acho que só a segunda lista já dá umas 300, 400 questões aí. Brincando, passando por baixo. Você já tem quase 800 questões para me entregar. Não, faz isso não, homem. Faça isso com você não. Relaxa seu espírito. Acho que hoje você dorme. Graças a Deus. Graças a Deus. Mãe, você não some daquele negócio. Pai, papai, oh, amor, querida, querido, você não sabe dar melhor. Não era aquilo que eu pensei. Peraí que o coração até voltou para bater agora. Maria. Não, eu passo só para treinarem. Não tem como, pessoal. Assim, até para eu ficar fazendo muita lista para vocês me entregarem, tá? Porque eu não consegui, por enquanto, fazer programações até nas plataformas. Se eu pudesse colocar na plataforma, devido à quantidade de tempo que eu tenho, a quantidade de atividades, eu não consigo colocar, tá? Para ele me entregando. Mas relaxa, isso aí é para vocês treinarem. Questão 16, primeira lista. 16ª. Ele diz o seguinte: o custo em milhões de reais para uma agência governamental apreender tantos por cento de drogas ilegal é... Aí ele dá uma continha lá. A interpretação do significado do limite desse valor, quando o x tende para 100. Tá? O que é que significa? Vamos lá, vou colocar para vocês aqui. Tá vendo? Aplicações de cálculo para o combate ao narcotráfico. Compensa ou não compensa? Eita, peraí que deu P aqui. Vamos por etapas, já que ele não quer apagar tudo. Vocês vão ver aí um diminuto. Bom. 16ª. Deixa eu ajeitar aqui. Apagar. Vamos botar aqui. Primeira lista ainda, 16ª questão. Tá? Aí ele dá o seguinte, ó, que o custo analisado para a apreensão de drogas, ele é dado por essa expressão que está aqui, ó. 528 vezes x dividido por 100 menos x. Tá? E o valor de x aí, isso aí é compreendido. O valor de x está entre 0 e 100. Tá? Esse valor de custo é em milhões. Tá? Certo? É em milhões. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Ele diz, ó, quem seria então o limite quando esse valor de x se aproxima de 100, tá? Por valor menor. Qual seria esse valor do custo quando a quantidade de valor, a porcentagem de droga apreendida, ou seja, para apreender 100% de todas as drogas, tá? Qual seria o custo? Então você tem o seguinte, ó, seria o limite quando o x tende para 100 por valor menor. Por que por valor menor? Porque está aqui, ó.
você não tem igualdade com 100. Então você não tem como achar exatamente quando x é igual a 100. Mas você pode achar o quê? Tão próximo dele que era a mesma coisa de calcular no 100. E aí você tem a expressão quem? 528 vezes x dividido por 100 menos x. Se você substituir esse valor na conta, vai dar o que, pessoal? Fazendo uma substituição aqui, ó, vou botar aqui de vermelho, daria 528 vezes 100 dividido por 100 menos 100. Tá? Ou seja, daria 528, 52.800, lá vai, 52.800 dividido por zero. Não tem como. Isso aqui é uma indeterminação. Eu posso não poder avaliar exatamente no 100, mas no próximo eu posso. Ó. E aí, me aproximando, ó, ainda fazendo referência, só vou apagar esse daqui, ó, essa parcela aqui. Eu vou deixar essa outra aqui, porque é dela que eu vou fazer a referência que eu quero. Substituir o 100 eu não posso. Mais próximo, ó, eu teria um valor, todo número que é menor do que 100 mais próximo a ele é positivo. Então 528 vezes o número positivo ainda vai me dar um número que? Positivo. Um valor que está próximo de 100, mas é menor do que ele, se você fizer 100 menos ele, vai dar o quê? Positivo também. Então no numerador você tem um valor positivo, no denominador também. Lembre-se lá daquelas referências de quem? Limites infinitos. Se você tem um número dividido por zero, o resultado dessa conta sempre vai ser quem? Infinito. A gente precisa fazer a avaliação de quem? De sinal. Um número positivo dividido por outro vai me dar o quê? Positivo. Sendo assim, o resultado dessa conta dá mais infinito. Ou seja, para que você apreendesse 100% das drogas, tá? 100%, você teria que desembolsar dinheiro a rodo. Seria milhões desembolsados infinitamente. Sendo assim, o que é que você interpreta? Quanto maior, tá, for a apreensão, maior o custo. Quanto maior for o valor da apreensão, maior vai ser o custo gasto. Certo? Dessa forma, se você olhar lá nos seus questionários, você vai ver. A interpretação do significado do limite quando x tende para mais infinito é: o custo torna-se cada vez maior? Sim. O custo torna-se cada vez menor? Não. O custo tende a se aproximar de 52.800? Não. O custo tende a zero? Não. Se ele vai para infinito, significa que cada vez o custo é maior. Para apreender cada vez mais drogas, o custo se torna cada vez maior. Ponto. Tá certo? Ponto. Tá vendo? É caro. É caro combater as coisas. Nada de graça. E aí, pessoal, mais alguma questão?
Alô, tô ligando pra saber como vocês estão. Pronto, questão 1 da segunda lista. Pronto. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu botar aqui na tela para todo mundo ver. Quem for assistir depois. Pronto. Segunda lista. Vamos lá. Olha. Primeira lista. Segunda lista, primeira questão. O gráfico a seguir representa uma função f que vai do intervalo de menos 6, ó, x vai de menos 6 a 9, tá? No conjunto dos reais, então determine. Vamos lá, só olhando já dá para dizer as soluções aqui. Ó. Quanto é que vale f de 2? É só olhar. Ó. Quando x vale 2, a resposta dele é quanto? Ó a bolinha fechada aqui, marcada onde? No 3. Então, beleza. Quando x é igual a 2, minha função tem resposta quanto? 3. Os limites agora. O que acontece com os resultados da tua função quando o x se aproxima de 2 por valor menor? Ó, se é por valor menor do que 2, estou me aproximando. Ó. O resultado se aproxima de quem? Olha a bolinha aberta, seria do número 2. Então, o limite da função, quando x chega perto do 2 por valor menor, é quanto? É 2. E se for por valor maior, professor? Beleza, valor maior do que 2. Ó. Olha x igual a 2 e olha o valor de aproximação. Ó. No gráfico, esse aqui, ó, um tracinho preto. Vai aproximando, aproximando. E você tem qual a resposta? O 5. Ó. Olha a bolinha aberta lá. Ó. Quando x é 2, com valor maior, ó a bolinha aberta, que é quanto? 5. Então, o limite da função, quando o x se aproxima de 2 por valor maior, é 5. Quem é o limite da função? Tá? Quem é o limite, então, da função quando o x é 2? Ó, se aproxima de 2. Ele tem limite? Não. O limite só existe quando o quê? Os limites laterais forem iguais. E eles são diferentes. Ó. Por um lado é 2, por outro lado é 5. Então, como os limites laterais são diferentes, o limite da função não existe. Aí ele perguntou, quanto é que vale a função quando o x é menos 2? Está aqui, ó. Quando o x é menos 2, olha o gráfico da função, onde é que está? Bem em cima de quanto? Do eixo do x. Ou seja, o y é igual a 0. E quando o x vale 7? De novo, ó, quando o x vale 7, está aqui. Ó. De novo, o gráfico está bem em cima do eixo do x. Se ele está em cima, é porque o valor de y é 0. Pronto. É isso aí. É mais questão de observação do que realmente dificuldade em conta. E aí, qual seria uma próxima? Ou faço como o Gaguinho? Por hoje é só, pessoal. Lembrando de novo, pessoal. Na terça-feira à noite, na quinta-feira à noite, tem aqueles horários extras. Quem tiver com dúvida, manda uma mensagem, manda alguma coisa. E aí eu ajusto, tá bom? E manda as respostas para os grupos.
Além de ainda ter aula de quarta-feira, tá bom? E pronto, tem quarta-feira ainda aula de revisão, segunda-feira aula de revisão para a gente ir para a prova. Viu? Então ainda tem 2 aulas, fora esses horários. Daí, no horário da terça e quinta, vocês podem perguntar de 7 às 9 da noite. Tá? Vocês perguntam nesse horário, veja lá a questão e assim que possível manda a resposta. Por hoje é só. Quem quer entrar nesse avião, levanta a mão. Ei, quem quer brincar? Ei, levanta a mão. Nada? O silêncio é uma concordância ou é um pavor impregnado em suas almas? Certo? Lembrando, dica, igual eu dei para outra. Lembre-se, vocês podem pedir. Jesus dá a luz, mas não passa a fila. Então não adianta só ficar contando com ele não, viu? Vamos estudar. Ele passa a luz, mas não passa a fila. É, eu acho. Então, eu acho que por hoje é só, né? Aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!